Bom dia, eu sou o professor Cícero Alves da Silva, presidente da Casa da Cultura de Celo, e venho aqui apresentar para vocês uma ação da Casa da Cultura, Café com História, que é uma ação desenvolvida nesse período de pandemia, realizada agora no mês de setembro de 2020. É uma proposta que objetiva partilhar conhecimento acerca da disciplina de História, componente curricular tão apreciado e questionado no mundo todo. Tem a pretensão de compreender a história enquanto ser que se constrói em seu tempo. O tema desse primeiro momento será a independência do Brasil, e quem irá nos ajudar nessa discussão é a professora Ana Maria. É uma satisfação dupla fazer a abertura do Café com História com a professora historiadora Ana Maria Rodrigues. Primeiro, porque somos conhecedores do amor, da paixão que a mesma tem pelo ensino de História. E segundo, porque Ana Maria, além de ser nossa colega de profissão, foi nossa aluna, minha e do professor Nem, na escola Pedro Moreira do Carmo, ciclo Recanto, instituição a qual temos recordações significativas. Ana Maria Rodrigues é graduada em História pela UFCA, Universidade Regional do Cariri, e pós-graduada com especialização em História e Geopolítica pelo Instituto São Francisco de Cajazeiras. Além de ser educadora concursada da Rede Municipal de Ensino, especificamente na Escola Gabriel Diniz, como também leciona no Colégio Estadual Celso Alves de Araújo. Ana Maria, é um prazer e que você possa abrilhantar esse momento falando um pouco sobre o processo de independência do Brasil. Obrigada e sinta-se à vontade. Pronto, gente. Então, para começar, nós vamos falar sobre o processo de independência do Brasil, né? Que na maioria das vezes este tema é relatado apenas como o dia 7 de setembro de 1822. Então, como nós sabemos, a história ela não acontece do dia para a noite, é um processo. Então, vários acontecimentos foram necessários para que chegasse esse dia, né? Então, a gente vai para o ano de 1808, né? A transferência da família real portuguesa para o Brasil. E por que a família real portuguesa se transferiu para o Brasil em 1808? Então, isso decorre em virtude das guerras, né, da era napoleônica. Então, como é do conhecimento de vocês, Napoleão desejava conquistar um grande império e para isso decretou, né, entre outras medidas, decretou o bloqueio continental, ou seja, as nações que comprassem ou vendessem para a Inglaterra, né, teriam que arcar com as consequências. Portugal, ela não obedece esse bloqueio continental, e aí o que acontece? As tropas de Napoleão poderiam invadir Portugal a qualquer momento, certo? Então, com a ajuda dos ingleses, né, com a ajuda da Inglaterra, a família real portuguesa se transfere para o Brasil. E aí, quando essa família real portuguesa chega ao Brasil, né, em virtude desse conflito com a França, muitas mudanças começam a acontecer na colônia Brasil. Então, uma dessas mudanças é o Tratado de Comércio e de Navegação. Esse Tratado de Comércio e de Navegação, ele acaba quebrando o monopólio comercial, ou seja, aquela ideia de que Portugal e Brasil, só Brasil e Portugal, né, no comércio. O Brasil só podia comprar e vender de Portugal. Então, já é uma medida, né, para a gente entender aí nesse processo. Também Dom João VI
assinou o Tratado de Aliança e Amizade, né? Esse tratado, Dom João VI prometia reduzir e, posteriormente, abolir com a escravidão. Esse tratado também dava aos ingleses liberdade de culto religioso, que a gente tem que entender que os ingleses, eles eram, na sua maioria, protestantes, tá certo? Entre outras medidas, pessoal, como a questão da criação de um banco, né? Banco do Brasil, a criação de cursos superiores, o Museu Nacional, a Biblioteca Real, que hoje é a Biblioteca Nacional. Então foram muitas mudanças que foram acontecendo com essa chegada da família real portuguesa ao Brasil em 1808. Por isso que 1808 e a chegada da família real portuguesa para o Brasil é considerado por muitos pesquisadores como o primeiro passo para esse processo de independência. Agora nós vamos para o ano de 1815, né? O fim das guerras napoleônicas. Então, se acontecer o fim da guerra, né, a Europa já voltava às suas configurações, né, digamos assim, normais. Então, não tinha motivo para que a família real portuguesa, ou seja, Dom João VI, continuasse no Brasil, né? Ele já podia voltar para Portugal, porque o motivo que o trouxe para cá já não existia mais, tá certo? Mas a família real portuguesa e alguns funcionários, né, alguns órgãos administrativos que estavam aqui, não queriam voltar para Portugal naquele momento. Já estavam aqui estabelecidos, alguns portugueses já tinham negócios, né? Então agora a gente vai para o ano de 1815, né? Precisamente dia 16 de dezembro de 1815. Quando Dom João VI toma uma medida que desagrada a população que vivia em Portugal e deixa alegre, feliz, né, a elite brasileira. Essa medida, ela eleva a condição do Brasil de Reino Unido de Portugal e Algarves, né? Então, essa medida deixou os brasileiros bastante felizes. Por quê? Porque eles tinham medo de perderem os privilégios adquiridos em 1808. E essa medida, né, de certa forma, garantia a manutenção desses privilégios à elite brasileira. Outro acontecimento marcante, né, para esse processo foi a Revolução Liberal do Porto, né, que acontece em Portugal, em 1820. E o que foi essa Revolução Liberal do Porto de 1820? Comerciantes e militares, né, portugueses se revoltaram, né, fizeram um levante que tinham como objetivo restaurar o Estado português, ou seja, exigia que Dom João VI e a corte, né, a família real portuguesa, voltassem para Portugal. E quais eram, digamos assim, os motivos específicos desta revolta, né, este movimento? Então, a ausência do Estado, porque a família real portuguesa, altos funcionários, estavam aqui no Brasil desde 1808, né? Crise econômica por causa da guerra, do conflito com a França, né? França de Napoleão Bonaparte. De certa forma, os portugueses se sentiam prejudicados, porque com a abertura dos portos, com o Tratado do Comércio, o monopólio não existe mais e os lucros dos comerciantes portugueses tinham reduzido significativamente. E, além disso, os portugueses, eles estavam sendo administrados, digamos assim, por ingleses, né? Por ingleses. Então, essas pessoas, né, que se revoltaram, que estiveram à frente da Revolução Liberal do Porto, elas ameaçavam depor Dom João VI caso ele não voltasse para Portugal, certo? Então, em abril de 1821, né, diante desse contexto, Dom João VI, mais alguns funcionários reais, né, voltam para Portugal e deixam aqui no Brasil, na condição de príncipe regente, seu filho mais velho, Dom Pedro, certo?
Então, a família real portuguesa volta para Portugal, mas Dom Pedro fica administrando o Brasil. Só que a política, né, o contexto político de Portugal ainda não estavam satisfeitos. Também desejavam que Dom Pedro voltasse também, que ele não ficasse aqui no Brasil. Então, diante dessas pressões, Dom Pedro recebe um abaixo-assinado com cerca de 8.000 assinaturas pedindo que ele permanecesse no Brasil. É o famoso 9 de janeiro de 1822, o famoso Dia do Figo, né? E Dom Pedro manda avisar as pessoas que ele vai ficar e diz aquela famosa frase: se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto, diga ao povo que fico. Então isso é o Dia do Figo, onde Dom Pedro resolve não obedecer as determinações de Portugal e resolve permanecer no Brasil. Então, quando acontece essa permanência de Dom Pedro no Brasil, então nós vamos ter aí um conflito de interesses, um choque de interesses. Nós vamos ter o partido português e o partido brasileiro. Lembrando, pessoal, que partido aqui não é necessariamente partido político como nós conhecemos hoje. São agrupamentos de pessoas com um ponto de vista, com uma ideologia política. Então, no partido português, nós temos militares, funcionários públicos, né, de alta patente, comerciantes. E o que esses funcionários desejavam? Restabelecer o pacto colonial, ou seja, eles queriam um retrocesso, que o Brasil voltasse a todas aquelas condições anterior a 1808, ou seja, anterior à chegada da família real portuguesa ao Brasil. Já o Partido Brasileiro, que era formado por grandes proprietários rurais, políticos conservadores, liberais radicais, republicanos, a classe média urbana, alguns membros da maçonaria. E o que esse Partido Brasileiro defendia? Ele combatia a proposta do Partido Português, ou seja, combatia a proposta de recolonização do Brasil, ou seja, de retrocesso. E aí, pessoal, nesse contexto todinho que foi dito para vocês, é que chega o tão famoso 7 de setembro. A história oficial conta que Dom Pedro voltava de Santos para o Rio de Janeiro, né? E no meio do caminho ele foi surpreendido por mensageiros que trouxeram 3 cartas. Uma carta era do seu pai, Dom João VI, né? Essa carta vinha de Portugal e que determinava sua volta imediata para Portugal. Outra carta era do ministro José Bonifácio, né, que recomendava que Dom Pedro rompesse definitivamente relações com Portugal. E a terceira carta era da sua esposa, Maria Leopoldina, que também estava concordando com as ideias do ministro José Bonifácio e também pedia ao seu marido que rompesse relações diplomáticas com Portugal. Então, nesse contexto aí, né, de volta de Santos para o Rio de Janeiro, o recebimento dessas cartas é que acontece, né, a proclamação dessa independência, onde está no imaginário popular brasileiro, né, aquela famosa frase que Dom Pedro teria erguido sua espada e dito independência ou morte. Então todos esses fatos, todos esses acontecimentos contribuíram para que houvesse esse rompimento entre metrópole e colônia, ou seja, entre Portugal e o Brasil. E finalmente o Brasil se tornasse um país independente. Então, pessoal, agora eu vou apresentar para vocês alguns fatos e curiosidades sobre o processo de independência do Brasil. Alguns fatos, alguns acontecimentos que não estão necessariamente nos livros didáticos, tá certo? E um do ponto assim, que eu escolhi para trazer para vocês é o quadro de Pedro Américo, né? E eu vou trazer agora algumas características, né? Algumas informações sobre esse quadro. O quadro ele foi produzido pelo pintor Pedro Américo em 1888, ou seja, 66 anos após a independência oficial, né, do Brasil. Foi produzido na Itália, em Florença, e o Pedro Américo, por exemplo, nem sequer tinha nascido quando aconteceu a independência do Brasil. Outro fato importante que a gente traz aí como curiosidade para vocês é o número de pessoas que está
né, que estão aí presentes nesse quadro. Não havia desse tanto de pessoas acompanhando o Dom Pedro, né? Outra coisa, a guarda imperial que aparece sendo retratada no quadro sequer tinha sido criada nesse momento, tá bom? Outra coisa, os cavalos, né, que aparecem aí muito bonitos, muito imponentes, não eram cavalos, na realidade eram jumentos, porque eram ideais para aquela longa viagem, também para subir a Serra do Mar. Há também quem diga que aquela famosa frase independência ou morte não teria sido dita, ou pelo menos não do jeito que é lembrado no imaginário popular, tá certo? Outra curiosidade sobre o fato é que na época da proclamação da independência, o Dom Pedro, que não era ainda Dom Pedro I, era um jovem de aproximadamente 23 anos. Outros fatos e curiosidades sobre isso, né, sobre a independência do Brasil, é que os primeiros países a reconhecer a independência do Brasil foi os Estados Unidos, em 1824, depois México, Argentina e a França, em 1825, e que para reconhecer a independência do Brasil, Portugal exigiu uma quantia, um pagamento de aproximadamente 22 mil libras esterlinas, e que esse pagamento só foi realizado mediante um empréstimo feito ao Brasil pela Inglaterra, né? E aí, quando foi no dia 29 de agosto de 1825, Portugal reconheceu a soberania do Brasil, ou seja, reconheceu o nosso processo de independência. Outro fato e curiosidade muito comum, assim, quando a gente faz algumas pesquisas, mas que a maioria das pessoas não sabem, né, ou nunca ouviram falar, é que o processo de independência do Brasil não foi pacífico. Aconteceu alguns conflitos nas províncias do Pará, da Bahia, do Piauí, Maranhão, né? Por quê? Porque naquela época existiam muitos portugueses no Brasil e a independência do Brasil não era favorável politicamente, muito menos economicamente para essas pessoas. Então elas não aceitaram de imediato essa independência e houve conflito, sim, houve guerra no processo de independência do Brasil. Outro fato, né, importante para ser ressaltado aqui como curiosidade, né, é a importância de duas outras pessoas nesse processo, porque a gente costuma associar o processo de independência ao Dom Pedro, né, mas a gente esquece a forte influência política que a sua esposa, Maria Leopoldina, e o ministro José Bonifácio teve nesse processo. Então, Maria Leopoldina, esposa de Dom Pedro, e o ministro José Bonifácio foram nomes importantes e que devem ser lembrados nesse processo de independência também, certo? Outro fato, pessoal, interessante para ser colocado aqui é que o 7 de setembro só foi transformado em feriado nacional durante o governo de Eurico Gaspar Dutra, período de 1946 a 1961. Então, a lei de número 622, de abril de 1949, né, transformou o 7 de setembro em feriado nacional. Ou seja, essa data, como nós conhecemos, como feriado nacional, ela só foi instituída em abril de 1949, no governo de Eurico Gaspar Dutra. Então, pessoal, eu sou a professora Ana Maria Rodrigues, professora de História, né? Então, eu queria agradecer o convite à Casa da Cultura, na pessoa da Rose Clementino, e espero ter contribuído, ter trazido informações importantes para a gente compreender esse processo de independência do Brasil. Foi um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada. Encerrando a primeira edição do Café com História da Casa da Cultura de Cedro, agradecemos de modo especial a professora Ana Maria Rodrigues por abrilhantar esse momento, como também a nossa secretária de Educação, Tereza Bezerra, que disponibilizou toda a logística para a organização
e consolidação dos nossos trabalhos. Além de agradecer aos responsáveis pelo Café Ordec e ao empresário do Zifran Diniz, da rede de supermercado econômico.